Bom dia, meninas. Bem-vindas à nossa quinta aula do Clube de Leituras Vioridas. E a gente vai trabalhar hoje o capítulo 5, que fala sobre a história de Anne, mas não a história toda de Anne, a história de Anne até ela chegar em Green Gables com 11 anos. Vou compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz no meu diário de leituras para a gente discutir os pontos mais importantes desse capítulo e também para vocês se inspirarem a trabalhar no diário de leitura de vocês. É muito importante que vocês mantenham o caderno de leituras, o diário de leituras atualizado. Eu vou abrir aqui a apresentação, eu acho que vocês devem estar vendo, e o capítulo 5 é a história de Anne, mas não é a história toda de Anne, porque a gente já sabe que a história de Anne é bem comprida. E nesse clube de leituras a gente vai trabalhar só o primeiro livro, e são 13 no total. A gente vai descobrir a história da Anne até o momento em que ela chega em Green Gables. Ela tem 11 anos quando ela chega em Green Gables. Neste capítulo, a Anne está indo para a casa da senhora Spencer com a Marilla. E, ao longo do caminho, ela conta um pouco do que ela já viveu até ali, as casas onde ela viveu. Os pais biológicos da Anne se chamavam Walter Shelley e Bertha Shelley, e moravam em Bolingbroke, na Nova Escócia. Os dois morreram de febre amarela quando a Anne tinha 3 meses de idade, muito bebezinha. E a febre amarela foi uma pandemia parecida com a Covid que a gente está vivendo agora. No começo do século XIX, ela matou muita gente. Ela também parecia uma gripe, especialmente a febre era um dos sintomas mais relevantes, assim como a gente sabe que na Covid também é um dos sintomas mais marcantes. E os pais da Anne, os dois morreram por conta dessa doença. E foi uma epidemia no mundo inteiro. E aí, por conta disso, ela foi morar com o senhor e a senhora Thomas em Marysville. A Nova Escócia, que foi o estado onde Anne nasceu, é um estado do Canadá, igual o Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Bahia, são estados do Brasil. Eu coloquei aqui embaixo um mapa do Canadá inteiro e destaquei aqui no finalzinho onde fica a Nova Escócia. Essa parte aqui do fundo é um mapa ampliado desse pedacinho da Nova Escócia. Bolingbroke é uma cidade fictícia, ela não existe na verdade. Foi a autora do livro que inventou essa cidade como a cidade natal de Anne. Porém, as outras cidades que ela cita no livro, de fato, existem. E depois que a Anne vai morar com o senhor e a senhora Thomas, o casal que morava em Bolingbroke se muda para Marysville, e é esse ponto vermelhinho aqui no mapa. O senhor Thomas, ele era um homem que gostava de beber além da conta, e por conta disso ele ficava bêbado, ébrio, com muita frequência. Numa dessas bebedeiras, ele acabou caindo embaixo de um trem e morreu. Depois que ele morreu, a senhora Thomas não conseguia cuidar de todos os filhos dela, mais da Anne, sozinha, viúva. Então a Anne foi morar com outro casal. Dessa vez, o senhor e a senhora Raymond, rio acima. Ou seja, era perto de Marysville, mas era mais para o interior, não era no centro da cidade, era um pouco afastado. E o senhor e a senhora Raymond tinham 8 filhos. Desses 8 filhos, 6 eram bebês. Isso dava muito trabalho para Anne. Ela ficava muito cansada, era muito bebê para ela carregar no colo e ajudar. Ela trabalhava muito na casa do senhor e da senhora Raymond. E o senhor Raymond também morreu, só que o livro não fala como. E Anne viveu com eles até os 10 anos. Ela morou com o senhor e a senhora Thomas até os 8, e aí o senhor Thomas morreu. Depois ela foi para a casa da família Raymond, ficou lá dos 8 aos 10 anos, e aí depois o senhor Raymond morreu também. E depois que o senhor Raymond morreu, ela foi para o orfanato de Hopetown, que é esse pontinho azul no mapa, onde ela ficou dos 10 aos 11 anos, quando a senhora Spencer levou ela por engano para Green Gables, que é o pontinho amarelo no mapa. Quando ela chega em Green Gables, ela acha que finalmente ali vai ser a casa dela, ela finalmente vai conseguir ficar em um lugar. Mas aí ela descobre que foi tudo um engano. Então vocês conseguem entender por que ela ficou tão decepcionada com a confusão da senhora Spencer. Porque ela já, para uma menina de 11 anos, ela já mudou muito de casa. Mas ela também tem uma imaginação muito fértil. E pode ser que todas essas experiências tenham ajudado ela a alimentar a imaginação. Quanto mais coisas a gente vive, a gente vai criando novas referências, aprendendo novas coisas, conhecendo mais pessoas, e isso ajuda a nossa imaginação e a nossa criatividade. Mas não é só por isso que a Anne é uma menina muito criativa. Ela também tira muito da imaginação e da criatividade dela dos livros, porque ela lê muito, muito mesmo.
E eu separei alguns trechos aqui do capítulo onde isso fica bem evidente. Eu vou ler para vocês. Bem, lá se vai outra esperança. Minha vida é um túmulo perfeito de esperanças encerradas. Essa é uma frase que li certa vez em um livro e a repito para consolar a mim mesma sempre que estou decepcionada com alguma coisa. A gente sabe que a Anne está muito decepcionada porque ela não vai ficar em Green Gables, pelo menos ela acha que não vai ficar em Green Gables. E essa frase que ela leu em um livro, Minha vida é um túmulo perfeito de esperanças encerradas, ela se identificou com aquilo. Não porque ela era a personagem da história, mas porque ela estava vivendo uma situação em que aquela frase fazia completo sentido. Então ela usava para se consolar. Ela lia, achou essa citação bonita, essa citação foi muito especial para ela, porque falou com ela de uma forma diferente, e ela guardou aquela citação. E toda vez que ela se sentia assim, sem esperanças, ela relembrava dessa citação como uma forma de conforto, como não é só eu que passo por isso, outras pessoas também passam por isso, e a vida continua, depois as coisas melhoram. Porque no livro é assim, né? Várias coisas acontecem, mas a história continua e a gente vê que aquilo ali não é fatal, não é o fim do mundo e nada vai poderá nos salvar daquele desfortuno, né? É por isso que era reconfortante para Anne relembrar essa estação. Depois ela continua, sem ler muito bem, e tenho decorado muitos poemas. E ela fala todos os poemas que ela tem decorado, que eu vou ler aqui para vocês em voz alta. A senhorita não ama poesia que faz com que calafrios percorram suas costas? Ela pergunta para Marilla. Assim como os romances apresentam situações que a gente se identifica e a gente fala, nossa, eu sei exatamente como essa personagem está se sentindo, eu passei por uma situação parecida, e essa frase aqui resume muito bem o meu sentimento. A poesia também faz isso. Eu particularmente adoro poesia, e eu acho impressionante como às vezes um poeta de séculos atrás escreveu um poema que eu leio e eu consigo entender perfeitamente o que ele estava sentindo, porque eu sinto a mesma coisa. E é aí que dá esse calafrio nas costas. A poesia fala com a gente, às vezes o poeta nunca imaginou que a gente fosse ler aquilo e viveu séculos antes. O mundo era muito diferente e ainda assim a gente lê e consegue se conectar com a poesia. Só que a poesia, ela, quando a gente traduz, ela perde um pouco da beleza dela. Não é como os romances da Anne, por exemplo, que foi escrito em inglês, a gente traduz para o português e a gente consegue entender perfeitamente a história. A poesia, ela explora muitos recursos da própria linguagem, rimas, especialmente, mas também duplos sentidos das palavras, figuras de linguagem, que às vezes são diferentes de idioma para idioma. E por conta disso, se a gente pega um poema em inglês e traduz para o português, ele não tem o mesmo impacto do que ele tem quando a gente lê ele na língua original. No Brasil, a gente tem muitos poetas bons, muitos mesmo. E uma que eu gosto bastante, uma das minhas poetisas preferidas, é Cecília Meirelles. E ela tem um poema que é muito, 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 muito aplicável ao livro da Anne. A gente vai conhecer alguns personagens mais na frente no livro, mas eu vou ler esse poema e vou deixar o desafio para vocês tentarem decorar aí. Todo dia vocês lerem uma vez, eu acho que vocês vão conseguir decorar. Ele é fácil e não é tão grande assim. As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. A Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: Bom dia. Bom, a Anne tem duas amigas e outras que ela faz também na escola, quando ela começa a ir para a escola, que é a Diana e essa outra menina, que agora eu confesso, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma personagem importante no livro. E a gente pode tentar identificar cada uma dessas meninas, Arabella, Carolina e Maria, com as três personagens. A gente ainda não conhece as outras duas, mas a gente sabe que a Anne lê muito e ela é muito criativa. Então, pode ser que a Anne seja a mais sábia das três, e aí ela seria como se fosse a Carolina, a mais sábia menina. E quem será que seria a Arabella, a mais bela?
e quem seria Maria, que apenas sorria e dizia bom dia. Vamos guardar esse poema, vamos tentar ler ele com frequência, uma vez por dia, talvez, para a gente tentar decorar, e quando a gente chegar no fim do livro, a gente tentar ver dessas 3 meninas, quais que seriam as 3 meninas do poema, porque a poesia é justamente isso, né? Ela conversa, apesar da Anne ser um livro escrito no Canadá, e esse poema da Cecília Meirelles ser escrito no Brasil, muitos anos depois, eles conversam entre si, e é isso que dá o calafrio na espinha, né? Porque como é que pode? Um foi escrito em um outro lugar muito distante, anos antes, o outro no Brasil, poesia sobre as meninas, é a mágica da poesia. Bom, para finalizar nossa aula, eu trouxe 2 palavras novas que chamaram a minha atenção no livro. Primeiro é ébrio, que é sinônimo de bêbado, que é aquele que está alcoolizado, bêbado, aquele que se embriaga frequentemente, que ou quem é propenso à bebida, que no caso o senhor Thomas, né, acabou morto porque foi atropelado por um trem. E bruxelante, que bruxelante, a princípio, eu achei que fosse uma coisa relacionada à bruxa, uma coisa ruim, né, tipo, ai, tipo, bruxaria, bruxelante, meio feio, mas não é. Na verdade, bruxelante significa que oscila fracamente ou brilha intermitentemente, tremeluzente, oscilante, ou seja, bruxelante é aquela coisa que brilha, mas tem um brilho bem fraquinho, que o brilho está se esvaindo, está intermitente ou oscilante. Então, ele me enganou, na verdade, esse adjetivo. A princípio, eu achei que fosse alguma coisa relacionada com bruxa, mas não, não tem nada a ver com bruxa. Por isso que é importante a gente verificar o significado das palavras que a gente não conhece no dicionário, porque às vezes a gente pode ter uma ideia e o significado da palavra é outro. Bom, meninas, nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando do livro e não se esqueçam de fazer a leitura individual, escutar o audiolivro, assistir às aulas, trabalhar no diário de leituras e participar no nosso Instagram. Toda semana eu posto um quiz ou uma pergunta lá no Instagram. Comentem a resposta e participem, curtam e compartilham, porque por enquanto a gente está nessas aulas à distância, essa é a forma que a gente tem de interagir com vocês. Até a próxima semana.